Que acolhe a cada um e a cada uma. Tudo aquilo que nós trazemos do nosso coração, tudo aquilo que nós somos, nós queremos depositar no avental da Virgem Mãe e pedir que ela também acolha o nosso pedido e a nossa oração. Acolhendo a imagem de Nossa Senhora, até junto a este altar, nós cantamos. Acenando com a nossa mão, acolhendo a imagem de Nossa Senhora. Nossas palmas, viva Nossa Senhora da Salete! Mais bonito, mais forte, viva Nossa Senhora da Salete! Eu sei que em nossa vida, salve Senhora do amor. Desde amanhã preparo uma oferenda e fico, Senhor, à espera do teu sinal. E fico, Senhor, à espera do teu sinal. Desde amanhã preparo uma oferenda e fico, Senhor, à espera do teu sinal. E fico, Senhor, à espera do teu sinal. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e sintam-se acolhidos, queridos romeiros e romeiras, celebrantes, missionário saletino Padre Maurício, nosso pároco Frei Genildo, ministros, os visitantes e a toda a nossa comunidade. Aurora precede ao nascer do sol, que vem trazer luz e calor pra semente brotar. Maria, tu és a aurora, Jesus é o sol e o calor, e o meu coração é semente que vai germinar neste amor. Não deixe o meu povo esperar em vão. O mundo sem ódio e rancor, onde reina o perdão. Maria, do amém, do aleluia, escuta do povo o amor, de teu coração sempre aberto, nos mande Jesus Redentor. Contigo a esperança da paz floriu, nos passos do povo que vês caminhar neste chão. Maria, tu és a alegria dos pobres sem voz e sem vez, plantas de confiança na gente, mostrando teu modo de ser. Querido irmão, querida irmã, levanta a tua mão em direção ao céu. Faça um pedido
que é que você hoje vem pedir aqui neste santuário? Qual é a graça que você deseja colocar diante do altar e pedir a Jesus? Peça com fé, por meio da mãe, que o Filho certamente atenderá. Neste sinal de acolhida, nós queremos também acolher a Santíssima Trindade no nosso meio, cantando. Em nome do Pai, do Filho também, em nome do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Divino Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia! Bom dia! Pode ser um pouquinho melhor. Bom dia! Bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas a esta romaria. Que bom mais uma vez podermos estar aqui, aos pés da Mãe, para podermos rezar. Que bom que nós nos encontramos enquanto família, enquanto comunidade, para entregar a nossa vida ao Senhor. Sejam bem-vindos, bem-vindas, cada um e cada uma de vocês. Minha saudação fraterna ao Frei Genildo, pároco aqui desta paróquia. Frei, mais uma vez obrigado pelo convite, pelo carinho de sempre e podermos estar aqui. Há 55 anos nos reunimos nessa grande família, cada qual com seus pedidos, seus apelos, seus agradecimentos, mas algo em comum nos aproxima de Deus: a fé e devoção pela intercessora, por aquela que se fez serva para dar ao mundo o único ser capaz de nos libertar e salvar. A Romaria é uma eterna história de vida, regada com amor, fé, compaixão, penitência e partilha, que nos alimenta e fortalece espiritualmente, ajudando a vencer os desafios e constâncias na vida, incansavelmente nos unindo em comunidade para louvar e agradecer por tudo o que somos e o que temos, mantendo firmes essa aliança com Deus. Também na quarta-feira de cinzas, declaramos aberta a campanha da fraternidade, com o tema Fraternidade e Moradia, e o lema Ele veio morar entre nós, com o intuito de promover e apoiar as causas dos direitos à moradia para todos. Afinal, a casa é lugar de proteção e dignidade, onde fica nosso bem mais precioso, que é a família. Apresentando também a vida de cada um e de cada uma de vocês, apresentando também a vida dos romeiros, devotos e peregrinos. Também lembramos de um grupo de jovens, de 9 pessoas, que saíram lá de Ponte Serrada, às 3 horas da manhã, rumo a este santuário. De todos os peregrinos, de todos aqueles que aqui se achegaram, também queremos agradecer pela recuperação do Arthur e da família Carvalho, pelas almas de Francisco Costa e Doralina, pela alma de Sebastião e Catarina, e também rezamos pelas almas de Giacomini e pelas almas das famílias Giacomini e Fontoura, a pedido também da família. Convido vocês a colocarem a mão sobre o vosso coração, inclina um pouquinho a tua cabeça, e neste momento do ato penitencial, somos convidados a recordar as nossas falhas e as nossas fragilidades. Todas as vezes que nós erramos, que não cumprimos os mandamentos, que não fomos fiéis à comunidade, que acima de tudo não praticamos o bem e não construímos a paz e a justiça. Por todas essas vezes, com muita humildade, peçamos perdão ao Senhor cantando. Senhor, que vieste salvar
Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe as nossas faltas e os nossos pecados e um dia nos conduza a participar da vida eterna. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do sacramento da Quaresma, concedei-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo e corresponder-lhe por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Lá vem vindo a palavra de Deus, vem falar do meu povo e do céu, vem falar de justiça e de paz, ela vem. Lá vem vindo a palavra de Deus. Lá vem vindo a palavra de Deus, vem falar do meu povo e do céu, vem falar de justiça e de paz, ela vem. Lá vem vindo a palavra de Deus. Leitura do livro dos Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore de conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ele disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente aos olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram e, vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tende piedade,
carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o atentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos repetir juntos? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-a sobre a parte mais alta do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Todos. Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória e disse-lhes: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar.
Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás. Todos: vai-te embora, Satanás. Porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestará culto. Então o diabo deixou Jesus e os anjos se aproximaram e o servirão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Uma breve palavrinha sobre aquilo que nós acabamos de escutar. Primeiro, minha saudação fraterna ao Frei Genildo novamente. Frei, minha saudação, abraço de todos os missionários saletinos, ao Senhor pela sua acolhida novamente aqui na sua paróquia. Também saudação a todos os ministros, lideranças aqui desta comunidade, ao grupo de cantos que veio embelezar esta celebração, sejam bem-vindos, e também a cada um e a cada uma de vocês, queridos romeiros, devotos, peregrinos de Nossa Senhora da Salete. 55 anos de história, 55 anos de amor, 55 anos de devoção à Virgem Maria, a Mãe da Salete. Maria, que apareceu nas montanhas da Salete a 19 de setembro de 1846, deixando a todo o povo uma mensagem de esperança, uma mensagem de reconciliação e uma mensagem de conversão. A mensagem de Maria em Salete, ela é uma mensagem presente, é uma mensagem atual, é uma mensagem que continua a bater na nossa porta e nos convida a uma mudança de vida. Maria, ainda nos nossos dias, ela chora pelo seu povo, ela chora pela sua humanidade e ela se compadece diante de toda a fraqueza humana. E ela também se compadece diante das sequelas da sociedade. E Maria também derrama as suas lágrimas sobre o tema da campanha da fraternidade. Fraternidade e moradia. A moradia é um direito de toda a população, de todo ser humano. A casa não é um ambiente somente de abrigo, mas a casa também é um ambiente de amor, é um ambiente de ensino, é um ambiente de diálogo, é um ambiente onde nós partilhamos o que nós somos e o que nós temos. No Brasil, segundo os dados da campanha da fraternidade, 6 milhões de pessoas não têm aonde morar. Mais 26 milhões de famílias vivem em situações precárias, sem ter condições dignas ou por aluguéis muito altos, condições precárias, falta de saneamento básico. E hoje temos no nosso país mais de 300 mil pessoas que vivem em situações de rua. A campanha da fraternidade nos chama a atenção e nos dá um puxão de orelha para nós olharmos aquilo que de fato nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Por isso ela coloca como lema algo muito sugestivo, uma passagem do livro de São João que diz: ele veio morar entre nós. E quando Jesus veio morar entre nós, ele também não recebeu uma moradia digna. Ele nasceu entre os animais, entre as pessoas excluídas, entre os mais pobres e os mais necessitados do nosso tempo. Hoje, quantos irmãos e irmãs que são a imagem e semelhança de Jesus também não têm um teto? E quantas pessoas hoje ainda passam fome no nosso mundo? A campanha da fraternidade nos chama a atenção e nos pede para que nós também, com o apelo de Maria em Salete,
nós também tenhamos uma atitude de conversão, uma atitude de mudança de vida. Maria disse: se vocês se converterem, as pedras e os rochedos se transformarão em montões de trigo. Mas, se vocês não se converterem, tudo se transformará em pó. A liturgia deste final de semana, do primeiro domingo da Quaresma, ela nos convida a olharmos para duas figuras. Na primeira leitura do livro do Gênesis, nós somos convidados a meditar na figura de Adão. Deus, que criou o homem à sua imagem e semelhança, soprou sobre ele o espírito da vida, o espírito do amor, e o homem foi colocado no jardim, o jardim local de harmonia, o jardim o local da criação, e depois um outro jardim se tornará o local da salvação, no mesmo local onde o Cristo será sepultado. O jardim da onde iniciou a criação humana e aonde entrou o pecado no mundo, serve para nos advertir que nós não somos nada sem a figura de Deus. Nós não podemos querer ser autossuficientes na nossa vida. O homem e a mulher que Deus colocou no jardim por primeiro, Adão e Eva, os nossos primeiros pais, eles quiseram comer do fruto da árvore da vida. Eles quiseram comer para serem iguais a Deus. Eles quiseram comer para não mais precisar de Deus. E a leitura de hoje nos adverte: por comerem do fruto e, acima de tudo, por não seguirem aquilo que o Senhor os ensinou, eles ficaram nus, mas não fisicamente. Eles ficaram nus de Deus. Eles ficaram descobertos do seu amor. E esta é a sequela que nós carregamos até hoje na nossa vida. Carregamos a marca junto conosco, a marca de nós não sermos preenchidos totalmente do amor de Deus. E nós por isso precisamos buscar Deus sempre em nossa vida. Deus por si só, Ele se basta. Mas nós não bastamos por nós mesmos. Nós precisamos de Deus para viver. E quantas pessoas vivem afastadas ainda de Deus, que ainda não conheceram a sua graça, que ainda não conheceram o seu amor. Maria, quando apareceu na montanha da Salete em 1846, ela apareceu para lembrar o povo da França que havia entrado num ateísmo profundo, numa falta de fé, não participava mais das celebrações dominicais, e Maria foi advertir aquelas duas crianças para que anunciassem a todo o povo que é preciso a mudança de vida, que é preciso a conversão. Maria também vem nos advertir que nós não somos nada sem Deus. As pessoas pensam que era Maria a fonte de luz da aparição de Salete. A grande fonte de luz de Maria em Salete era o crucifixo que ela trazia sobre o seu peito. E era dela, e era dele, que iluminava toda a Virgem Maria. Maria também nos mostra que ela não é nada sem o Cristo. Ela não vem mostrar-se a si mesma. Ela vem mostrar o seu Filho Jesus. E nos convida a aproximar-se do seu amor e da sua graça. Paulo, quando escreveu a segunda leitura que nós ouvimos hoje, a comunidade dos Romanos, Paulo, ele nos mostra justamente esta ligação entre a primeira leitura e o Evangelho. E ele disse: por um homem veio o pecado no mundo, por um outro superabundou a graça, e nós fomos reconciliados no seu amor. Paulo nos diz que por meio do Cristo Jesus, nós de fato encontramos novamente o amor de Deus, que transborda, o amor que aquece o nosso coração, o amor que sara as nossas feridas, o amor que cura as nossas limitações, o amor que nos faz caminharmos próximos de Deus. É por meio do Cristo que nós alcançamos a salvação.
Maria, ela é aquela que aponta, aquela que mostra o seu filho. Quando em Salete Maria cruza as suas mãos por dentro das mangas do seu vestido, ela deixa em evidência o seu filho sobre a cruz. E ela nos disse: por um homem veio o pecado, por meio do meu filho veio a salvação. É preciso aproximar-se dele, é preciso mudar de vida, é preciso mudar de atitude. Em Salete Maria fala duas línguas. Ela fala o francês, que era a língua universal em 1846, e ela fala o dialeto local, que é o patois. E a mensagem de Maria em Salete não é só para aquele povo da França. A mensagem de Maria em Salete é para todo o mundo. Maria em Salete pede só 4 coisas. Só 4 coisas, que são muito simples de nós vivermos. E se nós nos comprometermos a vivê-la, nós de fato teremos uma mudança significativa na nossa vida. Maria em Salete nos pede a primeira coisa: que nós tenhamos amor aos mandamentos da lei de Deus. De forma muito clara, o segundo mandamento: não jurar, não blasfemar usando o nome de Deus. E ela diz: os carroceiros não sabem jurar sem usar o nome do meu filho. Os agricultores, quando encontram as batatinhas estragadas, blasfemam usando o nome do meu filho. Segunda coisa que Maria nos recorda em Salete: devemos viver os tempos fortes que a igreja nos propõe, como a quaresma e ao advento, como um tempo de penitência, de oração, de conversão e de mudança de vida. Maria disse em Salete: durante a quaresma vão aos açougues como cães, como se nunca tivessem visto carne antes. A quaresma, gente, é tempo de abstinência, é um tempo de jejum, é um tempo de mudança de vida. Nós somos convidados, pelo menos, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, como orientação da igreja, nos abstermos da carne e, acima de tudo, fazermos o jejum de pelo menos uma das refeições, para que nós também possamos mortificar a nossa vida em comunhão com o Cristo e com toda a igreja. Terceira coisa que Maria nos recorda em Salete: a participação da missa dominical. E Maria disse às crianças: durante o verão só algumas senhoras de certa idade vão à missa. Os outros trabalham durante todo o verão. E no inverno, quando não tem mais nada para fazer, vão para a igreja só para caçoar da religião. Queridos irmãos e irmãs, é preciso guardar o domingo como dia santo. Domingo é dia consagrado ao Senhor, é dia de ouvirmos a sua palavra, nos alimentarmos da sua Eucaristia. O domingo é dia de fortificarmos o Espírito, para podermos dar continuidade à nossa semana, aos nossos trabalhos e aos nossos afazeres. É preciso voltar e colocar o domingo como dia da família, como dia da igreja, como dia de comunhão com Deus. Quarta coisa que Maria nos lembra em Salete: faz uma pergunta para as crianças. E hoje ela faz para cada um de nós: vocês fazem bem vossa oração, meus filhos? E as crianças disseram: não muito, senhora. E a Virgem diz: pois bem, meus filhos, é preciso rezar pelo menos um Pai Nosso e uma Ave Maria de manhã ao se levantar e à noite antes de se deitar. E quando puder, disse a Virgem, dizei mais. 4 coisas tão simples que tornariam o nosso dia a dia muito melhor. E nesses 4 pontos que a Virgem nos recorda, nós podemos caminhar em direção ao Evangelho que nós ouvimos hoje. E o Evangelho de hoje nos ensina 3 coisas. Primeira coisa: Jesus, ele é levado ao deserto como um tempo de oração. 40 dias. 40 dias representa uma mudança de vida, representa um novo ciclo, representa um novo estado, representa aquilo que nós precisamos mudar dentro de nós. O 4 representa aquilo que é da humanidade, representa os 4 elementos da natureza, as 4 fases da lua.
O 4 representa a fragilidade humana. O 0 do 40 representa a eternidade, aquilo que é divino, aquilo que não tem fim. E Jesus foi levado ao deserto 40 dias num tempo de oração e de jejum. Jesus também se preparou para o momento mais forte da sua vida, para a sua entrega total a Deus num ato de amor numa cruz. Nós também, como Jesus, também precisamos muitas vezes entrar nos 40 dias da nossa vida, entrar na nossa existência humana e colocar de volta Deus dentro de cada um de nós. Segunda coisa que nos recorda o Evangelho de hoje são as 3 tentações que Jesus sofreu. Primeira tentação é referente à questão humana, a questão da fome, a questão que muitas e muitas vezes nós somos tentados. Nós somos também tentados a comer demais, a não ajudar as pessoas que precisam. E Jesus, ele foi tentado pela questão humana. Ele foi tocado na sua fragilidade humana, naquilo que é o mais comum, naquilo que todos nós sentimos todos os dias, a fome do pão, a fome do pão. E não é somente o pão físico, nós somos também e precisamos nos atentar para nos aproximarmos da fome de Deus. E essa é uma fome que nós nunca podemos sentir. A fome de Deus sempre deve estar saciada. Podemos sentir do alimento, mas nunca fome de Deus. A segunda coisa que Jesus é tentado é sobre a questão da sua divindade. O diabo diz a Jesus para que ele se mostre que ele é Deus, que ele se atire do alto para que os anjos venham resgatá-lo. E Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. De fato, Maria também vem e diz: não tentem, não jurem, não blasfemem usando o nome do meu filho. Amem-o acima de tudo. E a terceira tentação é o poder. É ter e ter cada vez mais. Ter e humilhar os outros que não têm. E Deus e Jesus diz ao diabo: não tentarás. Vai para longe, Satanás. Afasta-te de mim. E a terceira coisa é, acima de tudo, nos mostrar que quando nós estamos em intimidade com Deus, todas as tentações do mundo, elas são passageiras. Elas vêm, mas elas se afastam, porque nós estamos preenchidos com a graça e com o amor de Deus. A liturgia deste primeiro domingo da Quaresma, em comunhão com os 55 anos de Romaria de Nossa Senhora da Salete, nos convidam a uma mudança de vida. Nos convidam a nós tomarmos atenção diante das nossas fragilidades humanas. Nos convidam a nós olharmos à nossa volta. Convido você, dá uma olhada para quem está aí do teu lado. Olha para quem está aí do teu lado. Olha o teu amigo, o teu conhecido, talvez uma pessoa que você nunca viu. E nesta pessoa você precisa reconhecer a imagem de Deus. Nesta pessoa você precisa reconhecer o amor misericordioso de Deus que ama, que cura e que salva. A liturgia de hoje nos ensina a sermos fiéis. E nos ensina, acima de tudo, dobrarmos o nosso coração diante de Jesus. Acolhê-lo como Salvador da humanidade, como aquele que redime, como aquele que cura. Que o Deus da vida e da bondade, pela intercessão de Nossa Senhora da Salete, nos ajude a sermos melhores, bons cristãos para o reino de Deus. Por isso, mais uma vez, vamos cantar pela palavra de Deus. Palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado. Intercedei a
Deus por nós. Fortalecei, ó Pai, nossa igreja, para que, amparada pela tua graça, seja sempre um lugar de encontro e partilha, iluminando e construindo um caminho de pura fé para o povo que busca o reino de Deus. Cantemos. Ó Maria, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Fortalecei, ó Pai, os que são tentados a perder a fé por causa dos sofrimentos, da doença, da morte, da injustiça, da própria incoerência moral, da fragilidade e dos escândalos. Cantemos. Ó Maria, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Para que nossos líderes e as pessoas que têm o poder de decisão em todas as esferas governamentais, nacional, estadual e municipal, e em todos os setores, possam decidir tudo na luz do Espírito Santo, para promover a vida mais digna, justa e igual. Cantemos. Ó Maria, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Por todos nós que estamos aqui celebrando este santo encontro que é a Romaria, na intercessão de reforçar nossa fé, viver na luz do Espírito Santo e guiados pela proteção de Deus, cantemos. Ó Maria, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Ó Deus de bondade, acolhei os nossos pedidos e as nossas preces, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ofertamos a Deus nossos dons e oração, cada prece e agradecimento dos romenos. Esta grandiosa história de vida comemorada hoje pelos 55 anos de caminhada.
irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós vos pedimos, Senhor, fazei que o nosso coração corresponda a estas oferendas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, que é nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e na comemoração de Maria, Senhora da Salete, sempre Virgem, louvar, bendizer e proclamar a vossa glória. Por obra do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho unigênito, e sem perder a glória de sua virgindade, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele vos louvam os anjos, vos adoram as dominações, tremem as potestades, os céus e as forças celestes, com os serafins unidos, vos celebram exultantes. Concedei também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclamam o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora ao Pai o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Nossa Senhora da Salete, padroeira desse santuário, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Odelir, com os bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos e os outros ministros do povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família aqui reunida em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Iluminados pelo Espírito do Senhor, formados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje e sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Num gesto de comunhão fraterna, deseje a paz a quem está do teu lado, dizendo: bem-vindo, irmão, a paz de Cristo. Nós convidamos, se tem algum ministro em meio à Assembleia, que também possa vir até o altar para nos ajudar a distribuir a Santa Comunhão. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a vossa paz. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Felizes os convidados para participar do banquete nupcial do Cordeiro. Eis aqui o Cristo Jesus, ele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo de Cristo nos guarde para esta vida e um dia nos conduza a participar da vida eterna. Amém. Quando nós formos nos aproximar do ministro para recebermos a comunhão, por favor, comunguemos na frente do ministro e quando disser o corpo de Cristo, a gente responde amém. A oração nos educa na fé, nos congrega em comunidade e nos torna consciente nos compromissos de amar aos nossos irmãos e irmãs. Ao comungarmos o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, assumamos o compromisso de sermos construtores da paz em nossas famílias, na comunidade, criando um clima de partilha e solidariedade. Povo de Deus, foi assim, Deus cumpriu a palavra que diz: uma virgem irá conceber, e a visita de Deus te fez mãe. Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos vestir
alimentastes com este pão que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade. Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda a palavra que sai da vossa boca. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A Marta, então, entrega para o Padre Maurício. Uma salva de palmas para o Padre Maurício. E a Nina entrega, então, para o Frei Genildo. Isso. Recordação de que vocês, grupo da animação e liturgia, passaram por aqui mais uma vez. Assim. E é isso, pessoal. Então, agora passo a palavra para o Padre Maurício novamente. Muito bem. Neste momento de ação de graças, neste momento também do término da nossa celebração, viva Nossa Senhora da Salete! Mais forte, mais bonito! Viva Nossa Senhora da Salete! Para esse nosso momento mariano, eu vou convidar as pessoas que estão mais próximas a virem colocar a mão na imagem, e as pessoas depois colocam a mão uma sobre o ombro da outra, até nós formarmos um bonito cordão aqui. Vamos! Chegam todos aqui perto da imagem. Vamos nos aproximando da imagem. Aqueles que puderem tocar na imagem, toquem na imagem. E aqueles que não puderem tocar... Nossa Senhora da Salete, és nossa mãe e protetora. Guiai-nos sempre em nossa vida. Salve, Senhora do amor. E juntos digamos como filhos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Salete, Rogai por nós. Nossa Senhora da Salete, Rogai por nós. Nossa Senhora da Salete, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora da Salete, o Deus da vida e da esperança vos abençoe e vos guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Teremos a entrega dos pãezinhos para as crianças neste momento. E também lembramos a todos que nós temos o terço à 1h30 aqui no altar campal. Aqueles que não comungaram, venham aqui para a gente também dar a bênção nos pães e vocês poderem recebê-los. Vamos abençoar os pãezinhos e depois as crianças podem recebê-los. Podemos cantar.